Senhoras, senhores, amigos, jovens, espíritas ou não, todos são muito bem-vindos a esse pequeno trabalho e recebam os nossos votos de muita paz. Estamos aqui, mais uma vez, apenas para agradecer. Agradecer, primeiramente, a Deus por mais esse dia, por mais este momento de estarmos juntos. Agradecermos a Jesus, nosso Divino Mestre, e agradecer aos amigos espirituais que nos orientam, nos encaminham e nos organiza o nosso trabalho, para que nada venha prejudicar o mesmo. E agradecer especialmente a sua paciência e a sua visualização e seus comentários, que são importantíssimos nesse trabalho, pois através dos seus comentários é que nós iremos modificando e aperfeiçoando esse sistema. Estamos lendo a questão de número 781 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, o nosso codificador do Espiritismo. A pergunta de número 781 é esta: tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Resposta: não, mas tem às vezes o de embaraçá-la. Questão A. Que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? Resposta: pobres seres que Deus castigará, serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Sendo o progresso uma condição de natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada, por leis humanas, mas, quando estas se tornam incompatíveis com ele, despedaça-a, juntamente com os que se esforçam por mantê-las. Assim será até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, que quer que todos participem do bem e não a vigência das leis feitas pelo forte em detrimento dos fracos. 782. Não há homens que de boa fé obstam ao progresso, acreditando favorecê-las, porque do ponto de vista em que se colocam, havém onde eles não existe? Resposta: assemelham-se a pequeninas pedras que, colocadas debaixo da roda de uma grande viatura, não a impedem de avançar. 783. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Resposta: há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem que atingir a finalidade que a providência lhe assinalou. Ele se instrui pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais,
se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos, depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carunchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Nessas condições, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentânea que oferem nos seus instintos interesses materiais. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima de sua própria personalidade, admira os desígnios da providência que de mal faz sair o bem. São a procela, a tempestade que saneia a atmosfera, depois de a terem agitado violentamente. (784) Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Resposta: enganaste. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal. E vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso, para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Questão 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? Resposta: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral. Por enquanto, o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incitam o homem a compreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral, como no mundo físico, e que de próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará à proporção que o homem compreender melhor que, além de que o gozo dos bens terrenos proporciona uma felicidade, existe maior e infinitamente mais duradoura. Se você quiser entender um pouco mais essa questão, procure no tópico Egoísmo, capítulo 12. Desculpe. Há duas espécies de progresso que uma e outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado. O progresso intelectual e o progresso moral entre os povos civilizados, o primeiro tem recebido no correr desse século todos os incentivos. Por isso mesmo atingiu um grau a que ainda não chegará antes da época atual. Muito falta para que o segundo se ache no mesmo nível. Entretanto, comparando-se os costumes sociais de hoje como de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. Ora, sendo assim, por que haveria essa marcha ascendente de parar com relação de preferência ao moral, de que com relação ao intelectual? Por que será que entre os séculos XIX e o século XVIII haja, a esse respeito, tanta diferença quanto entre o século XIX e o século XXI? Duvidar fora pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição, o que seria absurdo, ou que ela não é preferível moralmente, o que a experiência desmente. A questão de número 786
pertence aos povos degenerados, que iremos ler amanhã. Mas leremos hoje a pergunta. Mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que os revolveram profundamente, recaíram na barbárie. Onde, neste caso, o progresso? A resposta, se Deus assim o permitir, transmitiremos amanhã. Se por acaso você ficou curioso, baixe gratuitamente em PDF no seu celular, ou no seu computador, ou mesmo no seu tablet, o Livro dos Espíritos. Pode ter certeza, vamos estar mais cultos daqui para frente. Fique com Deus. Escolha sempre a companhia do Pai Criador. Vou fazer um brinde à sua saúde, amado amigo. Pegue seu copo com água também e brinde comigo. Existe no plano espiritual uma equipe especializada na purificação das águas. Essa equipe pertence à equipe do Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Peça para que esses amigos espirituais purifiquem a sua água também. E assim você terá mais saúde, como eu tenho as minhas, a minha saúde. A sua saúde, amado amigo. Tenha um dia maravilhoso, pois hoje é terça-feira. É vida que segue.